Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui me assistindo ao vivo. E hoje na nossa live mais que especial, né, papai? Mais que especial. Com um convidado super especial, inclusive eu vou deixar aqui nos comentários para vocês que estão aí, pra gente ir entrando e vocês já sabendo qual que é o tema da live de hoje, que é a história do meu pai no empreendedorismo. E, gente, como hoje a live é bem especial, eu quero que vocês já encaminhem essa live para o maior número de pessoas possíveis, pra gente ter essa pessoa especial vindo mais vezes, tá, gente? Porque foi um custo convencer meu pai de estar aqui hoje, né, papai? Isso mesmo. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Primeiro deixa eu contextualizar vocês o porquê de eu ter decidido convidar o meu pai pra gente estar trazendo esse assunto, né, de empreender, porque meu pai, ele é a minha maior referência aí no mundo do empreendedorismo, tá, gente? Então, tudo aquilo que eu mostro aqui pra vocês de vendas, comunicação, empreender, eu aprendi com o meu pai, tá? Ele é a pessoa que me inspira, que me motiva. Ele até fala assim, não, Aide, não fui eu que te ensinei a se comunicar bem assim não, mas eu aprendi, foi com ele. Eu decidi trazer ele aqui porque eu sei que a história de vida dele tem muito a nos ensinar. Então, da mesma forma que eu aprendo com ele, eu entendo que vocês podem aprender também, tá? Então aqui, esse é meu pai, o Washington. Aqui, ó, gente. A gente vai tentar resumir nessa 1 hora de live, porque ele tem 60 anos, embora não pareça, né, papi? 60 anos, caminhando para um século já. Um século? Ele tá adiantando, tá vendo? Então aqui, ó, 60 anos de muita história e que já passou, assim, por várias esferas do empreender, que eu tenho certeza que vai agregar para vocês, tá bom? Então encaminhem aí pro digital. Aí, ó, já tô falando que não parece que você tem 60, viu, papai? 60, já vou fazer 61. 61, mas é daqui a pouquinho, ainda não é. Então é isso, gente. Então, à medida que vocês tiverem dúvidas, vão mandando aqui pra gente, que a gente vai respondendo. Só que eu quero trazer, assim, inclusive eu fiz uma... Não vou mostrar tudo pra vocês, mas eu fiz um script pra gente seguir, né? Porque, afinal de contas, 60 anos, né, papai? É muita coisa pra gente, muita coisa pra contar aí pro pessoal, né não? Em pouco tempo não dá. Não dá, a gente até tentou treinar e tudo mais, mas enfim. Então, vamos lá. Eu quero começar do início, pra gente já trazer, assim, logo de cara, essa trajetória pra vocês conseguirem acompanhar essas mudanças do meu pai no empreendedorismo. E eu quero trazer lá desde o início. Papai, vou te fazer uma pergunta específica. Como você se inseriu no mundo dos negócios? Porque eu quis começar com essa pergunta, gente, porque meu pai, ele tá nesse ramo desde que você se conhece, né? Conta aí, como que foi esse início, como que foi pra você? Me conta essa parte. Na realidade, Aide, a minha maior inspiração, até parece uma coincidência, né? A minha maior inspiração, sem dúvida, também foi meu pai. Tá vendo? Essa foi a minha maior inspiração, o qual ele já morreu, tem 40 anos, tem inclusive até mais. Esse ano completa 41 anos que ele morreu. E eu aprendo com ele até hoje. Até hoje. Até hoje eu aprendo com ele. Isso mesmo. Com os exemplos que ele passou para mim. E eu guardei aquilo e muitas coisas eu vim compreender agora, depois de muito tempo. De muitos anos, né? E aí, desde a fase que você já era mais novo, desde criancinha, o seu pai, ele era comerciante. Era comerciante, que ele também já era de família de comerciante. Sim. Né? E eu nasci nessa família, né? E a minha maior inspiração sempre foi ele. Sempre, né? Foi seu pai. Quem mais tem aí o pai como a inspiração no mundo dos negócios, gente? Porque eu tenho meu pai tinha o pai dele nesse mundo. Então, seu pai, desde o início, foi a sua inspiração referente ao mundo do comércio. Isso mesmo. Meu pai tinha loja no interior. Nós somos da cidade do Vale do Piranga, né, que é Zona da Mata, próximo de Viçosa.
E ele tinha loja. Só tem que a loja dele naquele tempo era loja que vendia de tudo, desde tecidos, armarinho, perfumaria, ferramentas, utilidade doméstica. Loja do interior tinha que ter de tudo, né? Então a loja dele não dava para mexer só com um produto, né? Tinha que mexer com um pouco de tudo. A variedade grande. Isso. Né? Eu ali naquela idade mais novinho, com 7, 8 anos, eu acompanhava ele para a loja. Que eu tinha um hábito sempre de estar colado nos mais velhos. Não só com ele, mas até com meus avós também. Então sempre uma pessoa mais velha, para mim, eu tinha que estar colado, porque se é mais velho é porque chegou primeiro no mundo. Se chegou primeiro aqui, sabe mais do que a gente, né? Tem conhecimento para passar para a gente. Então eu estava sempre com ele, eu acompanhava ele para ir para a loja, e naquele tempo que eu ia, às vezes depois da escola e tudo, eu atendia um cliente, Vixe, às vezes... Peraí que travou. Travou, gente? Tá funcionando agora? Peraí. Tá funcionando? Manda um joinha aí. Peraí que o pessoal... Mamãe, tá funcionando? Tá travado? Sai e entra de novo. Tá travando aí pra vocês, gente? Voltou. Aê! Voltou. Ah, perfeito. Então ótimo. Então continua. Aí eu acompanhava o meu pai, às vezes atendia um cliente ou outro. Às vezes com aquelas compras pequenininhas, meu pai deixava eu atender, né? E eu atendia e tudo, e fui pegando gosto, né? E ali na idade de 7, 8 anos, 9 anos, tudo lá em Porto Firme, né? Que é a cidade onde a gente nasceu. Mais para frente, ali por volta de... quando a gente estava na faixa de 12 anos, minha mãe teve a ideia da gente mudar para uma cidade maior, né, para continuar os estudos. Porque eu visto que lá em Porto Firme só tinha até a 8ª série, no máximo, 7ª, 8ª série. Então, para a gente continuar, tinha que mudar para uma cidade maior. E sua mãe, ela tinha uma visão de... Ela sempre queria ir para frente, Ir para frente, para trás não, né? E então sugeriu, vamos para Viçosa, que é a cidade maior, mais próxima, né? Então vamos para Viçosa, que tinha faculdade lá e tem, né? Então vamos para lá, né? Aí nós, aos 12 anos, nós mudamos para Viçosa, né? Naquele meio tempo ali, eu fui trabalhar no atacado de armarinho do meu tio, o qual eu era separador. Lá no atacado tinha eu como separador, tinha o embalador, tinha o conferente, né? E eu era o separador ali. Também era atacado de armarinho. No caso, toda a sua família já era de... A família por parte de pai era de comerciante. Comerciante, né? Aí, nessa época, eu trabalhava no atacado do meu tio, né? Do meu tio. Ali, trabalhei ali... Como separador. Como separador, e meu pai na loja lá em Porto Firme. Meu pai demorou 1 ano, mais ou menos, para vir para Viçosa. Mas nessas alturas, eu, meus irmãos e minha mãe já morava em Viçosa. Entendi. Né? Aí fiquei trabalhando ali na faixa de 1 ano como separador no atacado. Até lembro direitinho que tinha um embalador lá, que tinha um embalador também, já era bem mais velho na época. E ele era tão bom embalador, que eu não esqueço como se fosse hoje. Ele conseguia colocar Belo Horizonte dentro de Contagem. E esquecer um bom embalador, então, né? Fazia caber tudo ali dentro das embalagens, ele fazia caber. Das embalagens. Aí fiquei na fase de 1 ano, aí depois passou esse período, meu pai teve a ideia, surgiu um ponto bom em Viçosa para alugar a loja. Aí meu pai alugou aquela loja e colocou a loja pra gente. Uma loja na faixa de 60 metros quadrados, né? Aí colocamos aquela loja... Era um ponto, tipo, em que... Como se fosse em que região aqui de Belo Horizonte? Era um ponto bom, mas não era o melhor de Viçosa. Era um ponto bom. Então, como ele não era o melhor, a gente tinha que dedicar
muito mais do que os outros para conseguir vender. Sim, né? Eu tinha que dedicar muito, né? E ele, logo quando ele abriu essa loja, ele convidou você para ir junto com ele? Logo ele... Não, como eu já andava colado nele, ele nem convidou. Eu já acompanhei. Inclusive, diga de passagem, ele nem falou nada para mim, ele simplesmente me deu a chave. Sim. Então, eu que abria, eu que fechava. Perfeito. Né? Então você tinha confiança do seu pai de que você era responsável. A cada dia que passa, eu mais agradeço a ele por isso, porque ele me confiou desde o primeiro minuto. Sim. Tanto é que pouco tempo ali, eu ainda muito novo, com 17 anos, ele já me emancipou. Porque naquela época a maioridade era 21 anos. Ele me emancipou para poder assinar os cheques dele. Eu assinava o cheque dele com o nome dele, mas eu que assinava. Eu fui emancipado. Perfeito. De tamanha... você tinha uma parceria tão boa com seu pai que ele enxergava em você essa pessoa para estar assumindo as coisas dele. Para estar assumindo. Né? Perfeito. E aí nós colocamos a loja e foi levando o movimento. Sim. E nós abrimos, eu lembro no dia de hoje, lembro como se fosse hoje, era 12 de dezembro. De 77? 12 de dezembro de 77. Era época de Natal, Era loja de armarinho, utilidade doméstica, presente, perfumaria, né? E naquele dia, só eu e meu pai... Né? Não tinha nem caixa registradora, que naquela época, naquele primeiro dia, não deu tempo de ter uma registradora. A gente colocava o dinheiro numa bacia, uma bacinha. Eu só sei que quando chegou no final do dia, a bacia estava cheia de dinheiro. Né? Vendeu bem mesmo. E qual foi a sua sensação com esse primeiro final de semana, primeiro dia aí de loja aberta e com bacia cheia de dinheiro? Ali começava a nascer uma sensação que eu tinha ido para Viçosa para estudar, não só eu, mas meus irmãos também, e que eu poderia estar fazendo qualquer curso que eu viesse a formar no futuro, a minha profissão era aquela. Sim. De comerciante, de vender, porque quando eu vi aquela bacia cheia de dinheiro, eu empolguei, eu falei, nossa, eu nem sabia o que significava aquilo, né? Não tinha previsão de quanto ia vender, mas aquele dia foi tão bom de venda, sem fazer propaganda de rádio, sem nada, vender uma bacia cheia de dinheiro, eu fiquei assustado com aquilo, né? E feliz, né? Feliz, muito feliz. E você sabia que, naquele momento você sabia, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. Eu posso estudar para qualquer coisa, que é esse o caminho que eu quero seguir. Começou a nascer isso em mim, que é esse caminho que eu quero seguir. Sim. Né? E aí, assim, gente, essa empolgação que meu pai conta desse primeiro dia de venda, é a empolgação que ele sempre transmitiu aqui em casa. Para falar de trabalho, de vendas, nunca teve tempo ruim. Pro meu pai nunca foi uma questão de eu vou trabalhar é ruim, eu preciso do final de semana. Muito pelo contrário, para ele sempre foi uma sensação assim, sempre gostou de trabalhar. Ele conta as histórias dele, ele fica com os pelinhos tudo arrepiado. Então ele sempre teve essa mesma empolgação desse primeiro dia até hoje, né, papai? Sempre. Eu parto de um princípio que eu nunca me considerei o melhor em nada, né? O melhor vendedor, o melhor comerciante, eu nunca me considerei o melhor. Como eu nunca me considerei o melhor, eu tinha que dedicar muito mais do que as outras pessoas que realmente era melhor do que eu. Sim. Então, por isso, eu tinha que ser o primeiro a abrir a loja, o último a fechar. A gente era o que abria mais cedo e fechava mais tarde. Inclusive, abria de feriado até de domingo também, até meio-dia. Isso foi assim o tempo inteiro. Então, assim, para você trabalhar sempre foi algo natural, feliz, para você não tinha nenhum tipo de dificuldade, né? Não tinha. A minha paixão naquela época e ainda hoje, 45 anos depois, eu continuo com o mesmo gosto
E com a mesma paixão de trabalhar. E aí, nessa época, olha, gente, então vamos contextualizar. A gente estava ali em Viçosa, cidade do interior de Minas. Já estava com essa era a primeira loja de utilidades domésticas, né? Isso mesmo, armarinho, artigo de presente, brinquedo em geral. Isso, então era isso que eles vendiam. Como é que foi a evolução da loja no decorrer dos anos? Como que vocês foram evoluindo aí quanto a isso? Foi evoluindo, inclusive... uma das coisas que ajudou a gente na evolução naquela época foi a criação da venda por carnê. Que às vezes alguma mercadoria ficava difícil do cliente pagar de uma vez só. E a gente estava vindo de uma era que antigamente vendia-se fiado, né? Aí nessa parte, que nessa época já estava mais moderno um pouquinho, nós criamos a venda por carnê. No carnezinho. O carnezinho é a caneta, escrevia a caneta. Se o cliente, às vezes, é uma mercadoria para dividir de 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E depois que a gente foi trabalhando com mercadoria de valor mais agregado, nós fomos fazendo em mais vezes, 8 vezes, 12 vezes, foi parcelando em mais vezes. Esse carnê foi muito importante para a gente, que aumentou muito as vendas, porque facilitou para o cliente, né? Facilitou muito. Aí as vendas aumentaram bastante. E nessa época, gente, não tinha Casas Bahia para você se inspirar, né? Vocês foram tendo que adaptar. A ideia veio daqui que muito antes disso aí, quando o cliente comprava no comércio, usava anotar em 2 cadernetinhas. O mesmo que eu anotava, que o comerciante anotava na caderneta dele, ele anotava na caderneta do cliente para ele levar para casa, para poder conferir. Sim. A mesma coisa está em um, está em outro. É daí que veio a ideia do carnezinho, que o carnezinho a gente fazia uma ficha por conta própria, escrita a caneta ali, mais para cliente às vezes mais conhecido, né? E fazia o carnezinho. E aí ia indo. Aí nós conseguimos progredir bastante com essa ideia. Com a ideia do carnê. Então aí, gente, pra gente contextualizar, nesse momento, o que ajudou, fez crescer, foi porque vocês estavam vendendo produto de valor maior, viu que tinha necessidade de dar mais possibilidade para o cliente ter uma opção de parcelamento, colocaram um carnê na loja. E nisso o carnê fez expandir as vendas de vocês. Fez expandir bastante. Com isso, logo em seguida, mais para frente, coisa de até um espaço muito pouco de tempo, 1 ano, 2 anos depois, nós adquirimos a loja do lado, que era uma papelaria, ou seja, nós ampliamos a primeira loja, foi duplicada, ficou 2 juntas. Sim. E depois nós colocamos a loja de bolsas e acessórios também, seria a terceira na mesma rua, mas na frente. Então, por causa desse movimento, esse primeiro movimento de uma loja, vocês já expandiram para a loja do lado, cresceu a loja e pegou uma próxima loja, que era a loja... Era na mesma rua? Na mesma rua. E aí, ali já tinha uma outra loja de vocês. Dentro desse momento, assim, que vocês estavam crescendo, me conta, assim, qual foi uma das primeiras grandes dificuldades que vocês passaram ali a respeito desse crescimento? Porque até então vocês foram seguindo o fluxo, né? Foi seguindo o fluxo. A primeira grande dificuldade, que a gente mais novo e com pouca, às vezes, experiência, né, de gestão, Sim. né? Pouca experiência, e às vezes as compras eram desorganizadas. Muitas vezes comprava além do que necessitava. Sim. Né? Até diga de passagem, né? Há momentos que a gente erra a mão nas compras, o estoque fica excede as condições. Sim. Né? E a gente, às vezes, no varejo, você tenta todas as possibilidades para conseguir vender mais e cumprir os compromissos. Né? Você tenta de tudo, como esse do carnê, como outras formas de venda, e buscar o cliente quase lá na rua para poder vender mais, usando todos os artifícios. Mas há momentos que aquilo só não basta, você tem que fazer alguma coisa fora dali. Você tem que ir buscar. E foi ali, vocês erraram, vocês tiveram então um momento de dificuldade de errar nas compras, né? Então, no físico, vocês têm que fazer a gestão
de compra e de venda das mercadorias, né? E naquele momento vocês tiveram um erro com compra de mercadoria? Conta essa parte. Às vezes o fato de pouca experiência em gestão, naquela época não tinha computador, era tudo mais difícil, até mesmo porque com computador, quando tem que acontecer esses excessos, acontece até com quem tem, né? E eu até lembro de uma história como se fosse hoje, vou contar rapidinho para não demorar muito. Não pode contar prolongado. Até foi uma representante comercial passou lá e era até, a gente já estava no 2º ou 3º ano de comércio, era no meio do ano, agosto, setembro, e eu fiz uma compra dela de brinquedo, caminhãozinho de madeira. Tinha caminhãozinho de 30 centímetros e tinha de 50, eu comprei desses dois. Eu falei, eu vou querer comprar só desses dois, esses dois parece que vai vender bem. É caminhão de carroceria de madeira, brinquedo, né? Sim. Eles tinham uns tamanhozinhos bacanas, 30 e 50 centímetros. Falei, eu vou querer, aí nós conversamos ali, eu falei com a representante da fábrica, eu vou querer 12 de cada um. Aí tá, ela fez o pedido direitinho, eu coloquei o pedido na prancheta, ela foi embora. Aí ela já tinha falado para mim que aquela encomenda ia demorar uns 30, 40 dias ou até mais um pouco para poder entregar. Era para vender no Natal, era mês de agosto ainda, dava tempo tranquilo. Depois de mais ou menos 20 dias, eu olhando ali na prancheta, os pedidos que estavam para chegar, para poder me organizar e tudo, com respeito aos pagamentos e tal, eu analisando ali, eu peguei aquele pedido e fui ver. Ela era uma vendedora, que eu até não esqueço o nome dela até hoje. Ela tinha anotado, ao invés de 12 unidades de caminhãozinho de cada tamanho, ela anotou 12 dúzias. 12 dúzias de um, 12 dúzias do outro. Ou seja, você foi para comprar 12 unidades de carrinho para a loja, 12 unidades. Quanto que você fez o pedido, na verdade? Ela anotou quantas? De 12 unidades de um, 12 de outro, e ela anotou no pedido, quando eu estava olhando 20 dias depois, eu vi que ela tinha anotado 12 dúzias de um, 12 dúzias do outro, que seria 144 unidades do menor e 144 do maior. Na mesma época, Ou seja, de 12, ele estava imaginando receber 12, ele iria receber na loja 288 caminhãozinhos. Aí vamos imaginar no contexto de uma loja de interior, assim, não estava preparado para receber esse estoque e aí fez um pedido desse. E aí, como é que foi? Quando você viu esse pedido? Na mesma hora, peguei o telefone e falei, vou ligar para ela. Não consegui falar na primeira vez, liguei umas 10 vezes, consegui falar para ela. Eu falei, eu te pedi, foi 12 carrinhos de cada um, 12 unidades. Você anotou 12 dúzias? Não, você pediu, foi 12 dúzias. Tá no pedido aí, você assinou, né? Não, eu quero só 12 unidades. Ela foi bem taxativa comigo, falou, os carrinhos, os caminhãozinhos são feitos artesanalmente, não tem como cancelar, porque já está sendo fabricado e já está quase tudo pronto, e não tem como cancelar, não tem como mudar a quantidade. Aí eu conversei, tentei e vi que ela não abriu mão mesmo, né? Foi bem taxativa comigo, você tem que ficar com os caminhãozinhos, né? Embora eu tinha dado um prazo de 30, 60 e 90, mas eu vi que mesmo daquele jeito não ia ter como pagar. Sim. Né? Ia exceder as condições demais da conta, 12 vezes mais, né? Ia exceder muito. Aí, então deixa vir. Aí os caminhãozinhos veio, setembro, outubro, e foi indo. Mas como naquela época eu tinha um conhecido, ele era vendedor, ele era mais velho, ele já trabalhava com venda de bebida quente, venda externa. E um dia eu comentei com ele, eu falei, João, tenho uma compra de carrinho aqui, desse jeito e tudo, que veio, os caminhãozinhos, veio uma quantidade muito a mais do que eu pedi, e eu não tenho como vender esses carrinhos aqui no varejo, nunca vai vender.
Aí eu conversando com ele ali por volta de outubro, novembro, ele falou, deixa que nós vamos dar um jeito, né? E foi indo. Aí, por coincidência, mais ou menos no mês de dezembro, ele não trabalhava na venda externa, que ele vendia bebida quente para um fabricante que tinha lá em Viçosa. Bebida quente é cachaça, conhaque, essas coisas, né? Aí ele vendia. E, Washington, no mês de dezembro eu não viajo. Pode deixar que eu vou dar um jeito, nós vamos vender esse caminhão. Perfeito. Então tá. Dia 1º de dezembro, eu venho para te ajudar. Aí chegou cedo lá na loja, falou, Washington, cadê os carrinhos? Eu falei, tá lá no depósito lá em cima, vamos lá para você ver. Aí ele foi lá, viu, desce aqui para mim aqui uns 30 de um e 30 de outro. Eu falei, colocar onde, João? Você coloca no meio da rua. No meio da rua não, porque tinha estacionamento de carro na frente, parava um carro na frente da loja. Eu falei, coloca nessa vaga aqui, na rua. Eu falei, no passeio, João? Não, é na rua. Aí ele pôs um banco ali no meio e pôs os carrinhos em volta. Foi pôr em volta aqui do banco. Aí, dia 1º de dezembro, ele subiu ali por cima naquele banco, colocou um short, aquele short que jogador de futebol usava antigamente, que ele era meio careca, ele colocou aquele short na cabeça. E começou, caminhãozinho do menor é tanto, do maior é tanto. E foi falando o preço, caminhãozinho de madeira, muito bonito, que faz no carnê, dividido em 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. É um caminhão bonito, e ele ficava falando aquilo ali o dia inteiro, em cima daquele banco ali na rua. E sendo que Viçosa sempre foi, a prefeitura era muito exigente, e não podia fazer aquilo, colocar numa vaga de carro na frente da loja. Mas a gente fazia isso, né? Aí ele foi todos os dias ali, no mês de dezembro, que é época de Natal, fazendo isso aí, todo dia, por um monte de carrinho lá de fora, ele ia oferecendo, e subindo em cima do banco, ia indo. A prefeitura não gostava muito, né? Mas por coincidência, naquela época, tinha um prefeito que era muito bacana, e por coincidência o secretário também era meu conhecido, e por mais coincidência ainda, tinha uma escola na frente da loja, que tinha um policial de trânsito, que ajudava os meninos a atravessar a rua, também gostava muito da gente, estava sempre na loja, era meu amigo, então não adiantava a prefeitura emitir multa para retirar os produtos do meio da rua, porque de tarde o secretário, às vezes passava a própria polícia emitindo a multa, de tarde o secretário já passava com ela e me entregava ela de volta de tarde. E aí a gente vê o poder de estar bem relacionado, né, gente? A gente tá vendo aqui um exemplo, muita gente fala assim, nossa, e daí você conversa com todo mundo e tudo mais, é muito importante a gente ter essas relações. Olha aí, numa circunstância em que fazer o que eles estavam fazendo, de anunciar ali na rua, seria errado. O fato de meu pai ter relação com, estar bem relacionado com o segurança que estava ali na rua, estar bem relacionado com outras pessoas, isso facilitou esse processo. Então, mesmo ele tendo essa barreira, que poderia ser algo que impediria eles foram já ali com a cara e com a coragem, foi agindo, né, papai? Aproveitando essa deixa, nós fomos já colocando mercadoria também na calçada, porque antes a loja era organizadinha com a mercadoria só da porta para dentro, né? Mas já que já está colocando na rua, eu falei, vamos colocar na calçada também, no passeio. Aí começamos a colocar no passeio também, e isso ajudou demais as vendas. Né? Naquela época aumentou demais as vendas. Então, moral da história, para encurtar a conversa, chegou no Natal com aquele mesmo ritmo para os caminhãozinhos, todo dia colocando no meio da rua, colocando mercadoria no passeio, e o João lá na frente na rua gritando o dia inteiro, né? Que é uma coisa muito estranha naquela época, que não era muito usado esse tipo. Mas era diferente e chamava atenção. Chamava atenção. Então a gente tem que saber chamar atenção, gente, nos nossos negócios, seja no digital, seja no físico, chamar atenção é importante. Muito importante. Aí, quando chegou no Natal, ele repetiu a mesma coisa, ele já mandou descer os carrinhos tudo lá do depósito.
E pôr tudo lá. Quando foi 7 horas da manhã, os carrinhos já estavam tudo lá ocupando uma vaga de carro, né? Com o caminhão do maior e do menor. Ele falou, coloca tudo aqui que nós vamos vender esse trem tudo hoje, né? 7 horas da manhã e tocou direto. Foi até a loja aquele dia de Natal, a gente ficava aberta até na hora da missa do galo, que era meia-noite, dia de Natal. Aí foi indo, ele batalhou e tudo, foi o dia inteiro. Então, moral da história, quando chegou no dia 27 de dezembro daquele ano, nós fomos dar o balanço, os carrinhos, sobrou 1 dúzia de cada um. Ou seja, o que era para ter sido a compra inicial foi o que sobrou. Então, dos 288 carrinhos... sobrou 24. Sobrou 24. Então, vocês fizeram do limão uma limonada. E dali pra frente, nós ganhamos essa experiência de poder colocar a mercadoria desse jeito, expor mais a mercadoria, não ficar com produto escondido lá na loja, né? Que naquela época a gente não usava propaganda de rádio nem nada. Depois, mais pra frente, nós viemos a investir com propaganda de rádio. Mas naquela época, meio dos caminhãozinhos, não. Sim. Né? E dali, olha só, pra gente já recapitulando, né? Pontos importantes da história. O poder de não se abalar diante das dificuldades. Então, assim, muitas pessoas aí, gente, pra gente pensar que às vezes a gente se vê diante de dificuldades assim, de assumir às vezes um passo maior que a perna. Foi sem querer, meu pai fez isso, fez um pedido e no qual ele iria fazer um pedido de uma quantidade, fez uma quantidade maior, só que ao invés de fugir da circunstância e de falar não vai dar, fecha, ou não vai dar, a gente vai ter que vender outras mercadorias, outras coisas por aquilo, você enfrentou o problema e para seguir em frente e fez daquilo algo que potencializou a loja, né? Potencializou e bastante, mas mesmo assim a vida continuou e no próximo ano foi tocando o barco e que isso aí aconteceu mais antes um pouquinho daqueles investimentos em compras para mais no ano seguinte, estocando demais e tudo. Mais ou menos um ano depois, nós vimos mais ou menos na mesma situação, mas ao invés de ser só com o caminhãozinho, era com o estoque inteiro, estava para mais, acima das condições de pagar. Ou seja, vocês erraram na compra de novo, só que com a loja inteira. Com a loja inteira. Eu falei, nossa, ficou mais difícil ainda. E agora? Tem que flechar no cerrado, né? Essa frase meu pai fala toda hora, flechar no cerrado. Você não pode ficar parado não, você tem que seguir fazer alguma coisa. Aí, nessa época, eu lembrei do João de novo, que ele já era vendedor de bebida quente, era meu amigo, era um cara muito bacana. Bem relacionado. Bem relacionado. Era um vendedor simples, mas bem relacionado nas regiões que ele trabalhava com venda externa. Eu falei, João, vem tentar vender pra gente aqui, leva a tabela nossa com o catálogo para vender. Quem sabe nesses mesmos clientes que você vende as bebidas, você vende também os nossos produtos. Aí ele falou, ô Washington, faz a tabela aí com o mostruário e tudo que eu levo. Ele era um cara muito simples, né? Ele não enjeitava nada. Falou, vou levar. Né? Aí eu preparei um livro com o mostruário tudo direitinho e fiz a tabela de preço. Só que eu não tinha mais ou menos assim, que preço que vai vender. Eu sabia os preços de varejo, de atacado, eu não sabia que preço ia vender. Aí o que eu fiz? Fiz uma tabela de preço com o mesmo preço do varejo. Mesmo preço. E aí nesse momento, gente, acontece duas mudanças importantes no negócio. Primeiro, iniciou as vendas externas, tá? Então até então era só vendas locais que fazia ali na porta da loja, ali com aquele cliente local. Então a partir do momento que eles tiveram o erro da compra de estoque,
meu pai decidiu ofertar os produtos com esse vendedor externo, que é aquele viajante que vendia viajando. Então, primeira mudança significativa, iniciou as vendas externas, e não só iniciou as vendas externas. Naquele momento, ao invés de ofertar os produtos no varejo para comprar uma xícara, meu pai enviou o catálogo para fazer as ofertas em atacado. Então, o mesmo preço que ele estava ali colocando para venda da loja física ali, né, papai, do 1 a 1, ele vinha oferecendo para o vendedor externo vender com aqueles mesmos valores para o atacado. Então, essas duas movimentações foram importantíssimas, né? Porque no varejo eu tinha limitação. O braço a mão só ia até onde o braço alcançava. Sim. Né? Só. E eu partindo para a venda externa, o alcance era muito maior, né? Então, ajeitei para ele, mas só que na época, a gente com muito pouca experiência de gestão e tudo, eu não sabia que ia dar um resultado tão bacana, porque aquele vendedor, o fato dele trabalhar há mais de 20 anos na mesma região, ele tinha a moral para chegar no supermercado, nos comércios em geral, ele nem às vezes precisava de insistir para vender. Ou seja, ele ia lá no estoque e via o que estava faltando. Ele já fazia isso com a bebida. Na minha tabela de preço, com o meu mostruário, ele fazia a mesma coisa. Você precisa disso e disso, porque ele trabalhava há mais de 20 anos na mesma região, então ele tinha relacionamento mais antigo, às vezes com os pais e até avós daqueles comerciantes daquela cidade que ele estava visitando. Ele era um vendedor bem relacionado, né? Bem relacionado. E o que ele tinha de bom, papai? O que ele tinha de bom, ele era um cara simples. Agora, e tanto ele às vezes escrevia tudo errado. Para você ter uma ideia, o sabonete ele escrevia com C cedilha. Shampoo com CH. Ele escrevia tudo errado. Mas ninguém notava isso, ninguém cobrava esse erro dele. Porque ele tinha o mais importante, ele tinha influência, ele era querido, simples, humilde. Então as portas para ele em todo lugar que chegava já estava aberta, ele não tinha trabalho para abrir porta. Ele tinha uma boa marca pessoal, ou seja, onde ele passava, ele deixava boas percepções. Mas eu não sabia que naquela época, até essa palavra eu fiquei conhecendo agora, mas naquela época ele já tinha uma marca pessoal muito boa. Muito boa. Tanto é que eu não esperava um resultado tão bom que naquela semana ele tirou 90 pedidos. 90. Ou seja, 90 pedidos, vocês demoravam quanto tempo para vender na loja? Ia demorar muito, porque se eu vendia lá, nos dias de hoje, um balde por R$10, ele vendia uma dúzia por 120, muitas coisas, ele vendeu estoque na mesma semana, ele vendeu todo o estoque. Ou seja, o problema até então, quando ele voltou com todos esses pedidos, o problema de estoque sobrando estava resolvido. Daí para frente, o trem embalou. Aí, qual que foi a visão que você teve? Vou me enfiar no atacado. Vamos pro atacado. Eu falei, tá dando para vender pelo mesmo preço de varejo, tá bom demais na conta. É um vendedor só. Aí foi muito bem, né? Daí nós ampliamos para mais vendedores, né? E até digo de passagem, Viçosa é uma cidade que está perto de Ponte Nova, que na época era o maior centro atacadista de armarim do Brasil, né? Atacadista de armarim. Então tinha muita facilidade para conseguir vendedor externo, porque Ponte Nova estava bem pertinho ali. Aí nós ampliamos para 5, 6, 8, 10 vendedores e começamos a atender o estado inteiro e até outros estados também. E né? Aí, daquelas 3 lojas que vocês tinham, o que transformou? Das 3 lojas, de início, nós começamos a colocar mercadoria de atacado dentro das lojas de varejo. Ficou até meio esquisito, né? Porque o cliente nosso, que já está acostumado ali, as donas de casa e tudo, entrava ali, pilha de mercadoria de atacado no meio da loja de varejo, né? Mas nós ficamos ali durante uns 6 meses, 1 ano, trabalhando no atacado dentro dessas lojas de varejo. Até deixamos de dar atenção para os nossos clientes de varejo, né?
E aí nós nos vimos obrigados a comprar um terreno, que na época era 5 lotes, né, que dava uns 1.800 metros, e construímos um galpão da metade, de 700 metros, né, com a intenção de estar ampliando no futuro. Aí construímos esse galpão e mudamos, e colocamos o atacado lá e continuamos com o varejo, né? E esse endereço novo que nós construímos em mais ou menos uns 2 anos, nós montamos o atacadão ali de Armarim. Isso tudo aí, até esse trajeto todinho aí, eu já tinha completado 22 anos. 22 anos e esse tanto de história, gente. Vamos aqui, hoje, se a gente for pensar, eu com 22 anos eu não tinha feito nada. Tava ali na faculdade, claro, né? Mas com 22 anos eu não tinha conquistado nada disso. Você já tinha construído empresa, passado dificuldade. 5 anos, quase 5 anos de emancipação. Já tinha 5 anos de emancipação, porque ele foi emancipado. Então, assim, olha o tanto de coisa que você viveu. Já viajava? Nessa época você já estava viajando? Não viajava ainda. Só na época que montou esse atacado, tinha um vendedor que não era esse primeiro, já era um vendedor também, por coincidência, muito experiente, que na época ele tinha 56 anos, e ele já fazia uma região na Bahia há mais de 20 anos também. Aí eu falei, eu vou viajar com você. E eu com 22 anos, eu sei que naquela época eu fui um incômodo para ele, levar um menino ali com muito pouca experiência de venda externa. Ou seja, eu como patrão fui com ele como vendedor, né? Isso. Aí nós fomos trabalhar na região da Bahia. Isso mesmo. Né? E outra coisa, Babu vai ficar salvo, viu? Inclusive a gente vai responder as perguntas daqui a pouco. Nesse momento, gente, o que você lembra, né? De que você gostava de estar colado nos mais velhos. Ele só selecionou os vendedores que já estavam bem posicionados, né? Tive a sorte de coincidir isso aí, que a gente não tinha tanta experiência de gestão. Ou seja, a gente crescia naquela época mais do que o meu conhecimento. Então a coisa estava crescendo demais da conta. Aí você aproveitava dos conhecimentos de quem já tinha chegado antes. Quem já tinha, e por sorte, coincidiu muitos vendedores bons. E eu fui viajar com eles, inclusive aprendi muita coisa com ele, muitos detalhes, que depois de 10, 15, 20 anos depois, que eu fui descobrir por que ele vendia com tanta facilidade. Não vou contar aqui que vai tomar bem tempo. E depois eu quero fazer uma live sobre isso, porque meu pai tem diversos casos dessas situações de vendas que aparentemente fogem do senso comum, de você falar assim, nossa, teoricamente esse perfil de pessoa não venderia, porém, de acordo com as atitudes, né, fazia com que eles vendiam muito mais. Só que, enfim, é história para outras lives. E aí, cresceram muito, tá, gente? Pra gente ir contextualizando aqui. Vocês cresceram, passaram dificuldade, tiveram aqueles saltos, né? Ou seja, cresceu e diminuiu também. Que nessas fases sempre tem obstáculo, né? Tem um obstáculo no decorrer da vida da gente. Não dá para contar aqui porque o tempo é curtinho. Mas em outra oportunidade a gente conta. Isso. Então, nesse período, teve também mais dificuldade, né? Tem mais dificuldade, mais obstáculo, né? Aí foi nesse ponto, sua mãe chegou e falou para vocês, vamos para Belo Horizonte. Vamos para Belo Horizonte, que minha mãe sempre queria ir para frente, para trás não. Então vamos para Belo Horizonte. E aí saíram aqui em de Belo Viçosa. Horizonte, de Viçosa, fomos para Belo Horizonte. Chegamos aqui em 1986. 86. Né? 86 eu estava com aí você 24 anos. 24 anos, 24 isso. anos. Né? Então chegou em Belo Horizonte, continuamos mais um pouco com o atacado. Depois veio a ideia da gente, aquela palavra que eu fiquei conhecendo na sua live de outro dia, porque eu aprendo com você aí, também. Tá vendo? Né? Ele aprende comigo também. Progressão de carreira. Aí eu fiz a progressão de carreira, estudo, não porque eu quis, às vezes acontece, né? Eu sempre muito novo na época e nunca me considerei tão experiente, né? Que eu aprendo a todo momento, inclusive nos dias de hoje, eu tenho aprendido muito com a ID.
né? E aí eu tive a progressão de carreira, mudando de ramo, mas continuando com a venda externa. Então saíram daquele... Antes, gente, tanto em Porto Firme quanto em Viçosa, eles atuavam no ramo de utilidades domésticas. E aí, quando vieram para Belo Horizonte, você foi para o ramo de instalações comerciais, isso? Instalações comerciais. E continuamos com a venda externa, né? E Delícia já viajava sempre, viajava, né? Direto, só que aqui em Belo Horizonte com menos vendedor. E eu, nessas alturas, já com 25 anos, nessa época, eu já me sentia preparado para mim viajar e fazer as vendas, né? E era eu, um irmão meu, e tinha mais uns 4 vendedores na época. Aí nós continuamos fazendo o estado de Minas Gerais. Isso. E tivemos a ideia de... Chegou um certo momento que nós tínhamos a ideia de progredir para outros estados. Aí quais eram os principais estados que você fazia? Naquela época que nós fazíamos com instalação comercial, nós resolvemos progredir para o Distrito Federal, ir para Brasília. Mas só que ir para Brasília não foi fácil, porque a primeira vez que eu tentei passar, entrar no estado de Goiás, que quando a gente vai daqui de Minas para Brasília, tem um pedacinho do estado de Goiás. Naquela entrada ali, naquelas primeiras cidades, vendeu muito pouco, foi muito ruim, vendeu quase nada. Mas eu imaginava que em Brasília, no Distrito Federal, eu ia conseguir estar bem. Você tinha essa visão, né? Eu imaginava. Era a sua intuição. Aí não vendi nada, muito fraco naquela primeira ida ali no estado de Goiás, caminhando para Brasília, muito fraquinho. Foi, tá bom, naquela semana tirou muito pouquinho pedido, mas entregamos direitinho. Aí resolvemos persistir para entrar no Distrito Federal. Aí entramos no Distrito Federal, começamos a fazer as cidades satélites, né? Começamos trabalhando e foi dando certo. Aquela primeira semana tiramos muito pedido mesmo, bastante pedido. Não foi tanto igual nas próximas vezes para frente, mas tiramos bastante suficiente. Ou seja, te empolgou. Naquele momento que você falou assim, uai, aqui é bom de vendas. Bom de venda. Aí, o que nós fizemos? Naquela época até deu um caminhão de mercadoria. Fomos para entregar. Eu e um outro vendedor que viajava comigo, a gente ficava vendendo e nós na época mandava os pedidos através de fax. Não tinha outro jeito. Fax. Ia na empresa de telefone, na telefônica, e mandava através de fax. E naquela época deve ter tirado, não lembro hoje, mas deve ter sido uns 60, 80 pedidos, né? Uhum. Aí mandou através de fax e uma semana depois o caminhão foi para entregar a mercadoria. E eu trabalhando em Brasília, continuando as vendas lá, todo vapor. Mas essa primeira entrega em Brasília, na barreira fiscal, o caminhão, as mercadorias foi autuada. Aí eu que estava em Brasília, que é a diferença de 100 e poucos quilômetros só, fui até lá na barreira fiscal. Uhum. Fui até lá para conversar com os fiscal. A autuação, a multa era tão alta que não tinha como pagar. Eu falei, depois de quase um dia de conversa ali na fiscalização do Estado, na entrada do Estado, os fiscal concordou, falou, você deixa o carro aqui, na época eu tinha um Fusca, deixei o carro, deixei os meus documentos, tudo lá, vai entregar a mercadoria, apurar o dinheiro da multa, na hora que você pagar a multa, aí você leva o carro, você passa aqui de volta. Eu lembro que nós ficamos 3 dias entregando mercadoria, quase a semana toda, uns 3, 4 dias, que na segunda-feira passou entregando e quando foi lá no final de semana, quinta-feira, nós chegamos lá, tinha entregado as mercadorias, chegamos na barreira fiscal, todo o dinheiro que a gente tinha arrecadado não deu para pagar a multa. Aí eu lembro que eu tive que pedir até na época falava ordem de pagamento aqui para Belo Horizonte para completar a multa. Aí nós pagamos os fiscais, tudo direitinho. Naquela época nem usava pagar em banco, a gente pagou para eles ali. Né? E assim, isso daí desanimou vocês, gente? Porque imagina só um caminhão de mercadoria inteiro multado, era
o valor da multa foi maior que o valor arrecadado. E aí, você se sentiu desanimado para continuar? Aí, nesse meio tempo, nós continuamos, ficou muito bem relacionado ali naquela barreira fiscal do Estado, né? Com a relação muito boa, foi uma semana de contato ali com eles. Né? O carregador aqui. Carregador. Aí a gente... Isso. Pronto. Para acertar uma moto tudo direitinho. O caminhão voltou e eu voltei para Brasília dali mesmo e continuei as vendas. Não desanimou. Não. Quem aqui, gente, já não se viu numa circunstância que na primeira dificuldade, vamos supor, você tá aí iniciando o seu negócio aqui no digital, aí você perde uma venda, você fica uma semana sem aparecer, sem dar as caras. Olha isso, meu pai teve um caminhão de mercadoria travado, não tinha, o dinheiro todo ficou lá na fiscalização. No outro dia você já tinha que estar vendendo, né? O caminhão voltou vazio para casa, sem mercadoria, sem o dinheiro, sem nada, voltou e eu continuei vendendo em Brasília. Ou seja, seguindo o barco. Seguindo o barco. E fui descobrindo outras oportunidades lá e as vendas, cada dia que passa, melhor, né? Aí, a partir das próximas vendas, as próximas viagens, os próximos carregamentos, naquela época o caminhão já passava direto na fiscalização, nem precisava parar, porque o conhecimento com os fiscal, com tudo, já tinha ficado uma relação muito boa, né? E nós tínhamos ficado mantendo contato assim durante aquela semana toda, então o segundo caminhão já passou direto. Sim. Passa direto. E assim nós passamos durante 15 anos. 15 anos. Trabalhando em Brasília. Inclusive, gente, teve uma época que meu pai chegou a cogitar da gente morar em Brasília, né, papai? Que você achava que lá era o melhor lugar, assim, depois de BH. Até hoje, porque visto que a maior renda per capita do Brasil tá lá. Tá lá. E eu conheci todas as cidades satélites, né? Sim. Todos os lugares, até hoje não esqueço de jeito nenhum. Então lá tem muita oportunidade. E aí, pra gente ir avançando um pouquinho na história, nesse momento a empresa começou a crescer, aí além das vendas externas, vocês começaram a fazer o televendas, né? Vendendo por telemarketing. Depois, né, expandiu muito e tudo, mas depois nós vimos a necessidade que aquele trabalho que a gente fazia externo poderia ser feito pelo telemarketing, por telefone. Inclusive, até uma dúvida aqui que eu li que o Conrado deixou. Nessa época de vendas externas, vocês chegaram a ter quantos funcionários? Na época de venda externa, já, né, aqui em Belo Horizonte, chegou a ter uns 30 mais ou menos. 30 funcionários viajando com carro. Com carro, tudo direitinho. Mas sendo que a melhor época mesmo, a melhor oportunidade foi quando a gente estava com a equipe menor. Ou seja... O fato de ter expandido muito, chegou um momento que a gente preferiu progredir para o telemarketing. O telemarketing. Ou seja, nem sempre ter muito funcionário é sinônimo de empresa saudável. Nem sempre. Naquele momento que vocês estavam ali com muito funcionário, estava inchado os custos, né? O que fez inchar, muitas vezes a concorrência começou a aumentar muito e muitas vezes levou a gente a inflamar. E sendo que o certo era ter continuado com a equipe menor, mas com um poder de venda mais concentrado e melhor. Então erramos um pouco ali também. Aí dali vocês foram pro televendas. E aí, gente, televendas é a famosa ligação ali oferecendo produto. Como vocês já tinham um perfil de público, o cliente de vocês já tinham um perfil. Desde as vendas externas, vocês gostavam de atender que público? A gente já tinha o perfil, o nosso cliente externo. Aí nós continuamos com aquele mesmo perfil, visto que a gente já tinha o cadastro deles. Nessa época já estava tudo informatizado. Você já tinha cadastro de tudo. Mas mais do que o nome do cliente, nós tínhamos a região. Sim. Principalmente, não só lá de fora,
mas daqui da metrópole de Belo Horizonte nós tínhamos cadastrado todas as regiões que a gente trabalhava aqui. E qual que era o perfil de cliente que vocês gostavam de vender? O perfil assim de cliente, o que identificava mais assim é o desatendido, a região desatendida, a área desatendida, o lugar que a gente sabia, como eu já conhecia na parte externa em outros estados, outras cidades, aqui em Belo Horizonte eu conhecia toda a metrópole, toda a região daqui, então eu sabia para quem direcionar a ligação, porque eu já sabia quantos comércios tinha no bairro, já sabia quando falava o nome da rua, o nome da avenida, eu já sabia o tipo de comerciante que ia ligar. Ou seja, ao invés de querer buscar aquele público que todo mundo tá caçando, que todo mundo tá vendendo para aquele pessoal, meu pai buscava aqueles clientes que ninguém tava querendo vender. Ou o que ele fazia? Traduzindo aqui para vocês, gente. Ao invés de pegar aquela região que é muito famosa, muito conhecida, ele vendia para aquelas pessoas que não tinham acesso àqueles produtos, né? Então, por exemplo, a região mais distante, aquele bairro mais distante era onde que vocês tinham o público-alvo de vocês, não era? Diga de passagem, o melhor cliente é aquele que compra. Aquele é o melhor do mundo. É como um carro. Qual que é o melhor carro do mundo? É o que você tem. É o que transporta a gente. Aquele é o melhor. O melhor cliente é o cliente que compra da gente, né? Isso. E a melhor região é a região que atende a gente. Então eu sempre dei preferência para essa região, para quem comprava, né? Nem sempre eram os que tinham mais dinheiro, mas sim os que melhor recebiam a gente, né? E consequentemente melhor pagava. Melhor pagava. Tinha um índice de adimplência muito bom, né? Inadimplência pequena. E isso, né? gente, pra gente trazer assim pro digital, muitas das vezes a gente fica querendo o público que é do outro, sendo que tem um público sedento pelo nosso produto ou serviço que a gente tá ali descartando. Então o melhor público é aquele que quer aquilo que a gente está oferecendo. Que quer e que identifica com o perfil, com o nosso perfil. Porque cada um de nós tem um perfil, tem um jeito, né? E eu direcionava as nossas vendas para aqueles clientes que tinham o meu perfil pessoal, um perfil simples, né? Eu direcionava para esse tipo de região, para esse tipo de comércio. Que eu já era bem recebido lá naquela região dele, na cidade dele e no comércio dele. Então é para ali que eu dirigia os meus negócios. Perfeito. Então aí na linha do tempo a gente chega ali na televendas e aí para trazer para o mais atual e que é para a gente ir assim caminhando para os dias atuais aqui, foi no momento que você entrou no digital, né, papai? Me fala assim, como que foi o início para vocês do digital? Ali no início dos anos 2000, vocês tentaram entrar no digital de que forma? Tentou entrar, não foi fácil. Não foi fácil. Não foi como nada é fácil, né? Foi muito difícil, porque primeiro a gente entrou para vender na internet, vamos colocar o site, né? Através do site. Mas que adianta site que ninguém vê, né? Então é claro que a gente anunciava, naquela época tinha Buscapé e tudo, mas ficou mais ou menos ali vendia normal pela internet. Mas ainda assim o maior forte ali da empresa era televendas. Ainda televenda, e junto com esse televenda a gente estava progredindo para o digital. Progredindo. Então foi assim, não foi de uma hora para outra, meu pai entrou no digital. Tentou ali naquele início. A gente foi progredindo devagarzinho, saindo do telemarketing, progredindo para o digital, e esse período demorou mais ou menos uns 10 anos. 10 anos. E você aí querendo entrar para o digital... E assim, fazer com um mês e achar que vai ter resultado. Não é assim, né, papai? Demora. É uma construção. E ali no digital, nesse primeiro momento com a loja online, você viu que demorou para engatar. Em que momento que você viu que o digital começou a engatar lá na empresa? É quando a gente começou a perceber a força dos marketplaces, né? Porque você poder expor a sua mercadoria numa loja que tem visibilidade é muito bom.
Aí começou a aparecer os marketplaces, apareceu 1, 2, 3, 4 e diversos. Hoje está cheio de marketplaces. Então foi aí que a gente, através dos marketplaces, conseguimos acessar os nossos clientes, os meus clientes do Brasil inteiro, inclusive aquele perfil que eu vendia pessoalmente no passado. Ainda no dia de hoje, às vezes acontece algum cliente compra lá no Nordeste, ou compra numa cidade do interior, ou a 500 quilômetros, a 1000 quilômetros daqui, em outro lugar, que eu sei o que a cidade dele produz, sei quantos mil habitantes tem, e em muitos lugares eu lembro até nome de alguns comerciantes de lá, de clientes, o que hoje compra pela internet. Sim, né? Vocês conseguiram acessar o mesmo perfil de clientes das vendas externas, vocês estão conseguindo acessar através do online. Marketplace. E aí, gente, assim, aí aqui é a minha visão de fora, tá? Que eu acompanhei esse crescimento aí do meu pai depois que eu já era nascida, né? Mas assim, o digital trouxe para a empresa o fôlego dela conseguir se manter com menos funcionários. Então, muito menos. Então, em momentos de alto faturamento, foram os momentos que tiveram menos funcionário comparado a outras épocas, né? Menos funcionário. Com menos funcionário, tinha uma... Perfeito. Não, gente. Então vamos lá, ok, pra gente chegar nesse finalzinho aí, tá com áudio, perfeito. Pra gente finalizar, então assim, a gente chegou no ponto do negócio do meu pai que ele expandiu pro online, que ele entrou pros marketplaces, né? Então quem não sabe aí que marketplaces são aquelas plataformas que liberam pra você vender o seu produto através da loja deles. É como se você tivesse a oportunidade de expor o seu produto ou serviço ali através de grandes supermercados. Vamos fazer essa comparação, né, papai? Isso. E aí eles entraram nos marketplaces e aí foi a grande virada do negócio de vocês, né? Isso mesmo. Então, assim, o digital entrou pro meu pai, diferente assim, ele às vezes a gente pensa que o digital ele só acontece de determinada forma. O digital ele entrou pro meu pai continuando na venda de produtos, né? Então ele vem cada vez mais alterando, assim, você vai se adaptando. Vou adaptando e progredindo de modalidade. Progredindo de modalidade de acordo com a demanda que você vai sentindo ali do mercado, né? Isso mesmo. Porque às vezes um produto que está funcionando numa determinada época do ano não funciona o ano inteiro, né? Não funciona. Não funciona. E aí, eu quero aproveitar esse momento para responder algumas dúvidas. Vocês deixaram algumas dúvidas ali na caixinha de perguntas e eu escrevi aqui as dúvidas de vocês, algumas principais, pro meu pai responder, né? Eu espero que essas dúvidas aí ajudem vocês a esclarecer, a ter aí uma luz aí na vida dos negócios de vocês, porque meu pai, ele de fato me ajuda muito aqui em casa. Eu gosto de falar que nós somos 3 adultos que discutem de negócios, então todos os dias a gente fala sobre os nossos negócios e tudo mais. Então é algo que está inserido aqui em casa. Papai, a Babu perguntou para você: qual a maior dificuldade que você enxerga que as pessoas têm de ir para o digital? Na minha opinião, assim, respondendo de uma forma assim geral, a maior dificuldade, às vezes, de uma pessoa quando entra no digital é não estar preparado para mudanças a todo momento. A todo momento, né? Não está preparado para mudanças a todo momento, porque o sucesso de hoje, o que você está fazendo sucesso hoje, amanhã já pode não estar fazendo mais. Então, o que você é bom hoje, amanhã pode não ser. A mudança é muito rápida e você tem que estar preparado para essas mudanças. E muitas vezes a pessoa não está preparado para mudanças tão rápidas que muda da noite para o dia.
Sim. Muda no digital por tudo. E o digital é muito rápido. O produto que você vende hoje muito, amanhã pode não vender nada por 1 milhão de motivos. Sim, então a pessoa que está entrando aí no digital, ela tem que saber que vai ter muita mudança aí pela frente. Muito diferente de um atendimento físico que demora dias para mudar, meses para mudar, anos para mudar. No digital muda a todo momento. E quem está no digital tem que estar preparado para mudanças. Perfeito, isso mesmo, gente. Então, assim, se a gente trazer aqui para o nosso digital das redes sociais, é saber que hoje nós temos Instagram, nós temos YouTube, e quando não tiver, a gente tem que se adaptar às próximas redes sociais. Da mesma forma, se você vende produto, pelo histórico do meu pai, ele teve que adaptar vários produtos que vendiam muito, e no outro ano não vendia nada, né? No outro dia. No outro dia. Perfeito. A Nai perguntou para você, quais as características que você considera de um bom vendedor? Na minha opinião, né? Que cada um enxerga de um jeito, né? Na minha opinião, a primeira coisa, o vendedor tem que ser humilde e perceber as intenções do cliente pelos gestos. Tem que saber fazer a leitura, saber escutar o cliente. Saber escutar. Primeiro escutar. Primeiro ouvir primeiro para compreender a real necessidade do cliente. Até digo de passagem, eu vou contar um caso aqui muito rapidinho. Quantas vezes eu chegava no cliente e às vezes, erroneamente, com a intenção de vender alguma coisa para o cliente. Na última vez ele me comprou tanto, dessa vez eu vou com a intenção de vender a mesma quantidade ou mais um pouquinho. Eu ficava ali tempo, 1 hora, meia hora, insistindo com ele para me comprar aquele produto que eu vou dar um exemplo aqui agora, R$100. 100, R$200. Não quero, não preciso, estou muito apertado, não estou podendo comprar nada agora, na próxima eu vou te comprar. Aí eu ficava insistindo, já passava a ser até enjoado, insistindo numa coisa que o cliente não quer e de valor baixinho. De uma hora para outra, eu esquecia mais ou menos, eu falava, a venda está perdida mesmo, eu partia para os produtos de maior valor agregado. E entrava oferecendo produtos de maior valor agregado. Moral da história. Ali 1 hora, 2 horas depois, eu saía dali com um pedido de 3, 4 mil reais anotado. E pronto. Aí eu ficava pensando, depois que eu tinha saído daquele cliente, falei, eu insistindo com ele para fazer uma compra pequenininha de 100, 200 reais, ele não tinha dinheiro, ele não podia, ele estava muito apertado, que na próxima ele ia me comprar, podia ficar tranquilo. Agora, ele me faz um pedido de 3 mil reais, de 4 mil, um pedido de 10 vezes o valor inicial daquele que eu estava oferecendo para ele. Por quê? Porque eu estava oferecendo o produto errado. Eu estava insistindo na venda errada. Eu não tinha feito a leitura, eu não tinha trocado de ideia com ele, eu não tinha percebido a necessidade dele. Então, primeiro tem que escutar. Ouve. Escute o cliente, interpreta primeiro. Depois você começa a vender. Porque geralmente a venda começa muito antes de você estar em contato com o cliente. Num gesto, numa pergunta, né? Então a venda começa muito antes. Para a gente não estar oferecendo o produto errado. Para a pessoa errada. Então, moral da história, o cara me comprou 10 vezes mais um valor que eu estava oferecendo para ele, insistindo no produto errado. Então, um bom vendedor escuta, compreende primeiro o cliente, depois que você oferece. Perfeito. A Fabi perguntou,
Qual o maior desafio de vender no digital? Aí a questão que você comentou de estar preparado para mudança, né? Preparado para mudança. O maior desafio é estar preparado para mudança, porque sucesso de hoje não garante sucesso amanhã. E assim, gente, para até comentar com vocês, já tiveram diversas vezes que lá na empresa do meu pai, vamos supor, uma plataforma simplesmente sai fora do ar. Se você está dependendo, seu faturamento vinculado a apenas uma plataforma, corre grande risco de prejudicar muito grande o seu faturamento, né? E ali a gente foi aprendendo com isso, né, papai? E ali você, ao invés de ter a loja vinculada a apenas um marketplace, a ter apenas uma venda direcionada, hoje em dia você pulverizou para não ter essa dependência, né? Você tem que estar em todas as modalidades para não ficar 100%, né, preso a um modelo só. Porque se cai um pouquinho de um lado, tem o outro lado para acudir. Perfeito. O Romeu, ele perguntou se você separava, por exemplo, a área de prospecção, então de captação de cliente, com a área de vendas. Ou desde o início foi tipo isso de sentindo o mercado? Como que foi essa parte assim para você? Se separava... que quando você fala prospecção, é tipo um direcionamento. A captação mesmo de cliente. Tinha os vendedores ali só para prospectar os clientes? Ou sempre foi já direcionando para a venda? Não, tinha prospecção separado, né? Tinha separado, fazia prospecção. Até digo passagem, nós tivemos isso no tempo quando você fala prospecto, eu lembro de folheto, que no tempo de telemarketing, televenda, a gente usava muito os folhetos, né? Os folhetos. Na internet já é outro caminho. A prospecção é feita pelos marketplaces, que eles fazem por hoje você, a gente faz através dos marketplaces. Exatamente. Aqui o Conrado perguntou: qual conselho você daria, conselho profissional que você daria para uma pessoa que está aí, um jovem, querendo começar nesse mundo do empreendedorismo? Dedicação. Foco e dedicação. Você foca naquilo que você gosta, naquele ramo que você entende. Não que o ramo que o outro está bem. O seu conhecido está melhor num determinado segmento, o outro conhecido no outro. Foque naquele que você tem conhecimento. Dedique naquele segmento que você conhece. Não que o outro conhece, porque o outro é o outro. Isso né? mesmo. Siga o seu conhecimento. Foque nele e dedique. Se você é o melhor vendedor do mundo, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Mas se você não é, foque dobrado. Dedique dobrado. Mas se você é muito fraquinho, igual eu, nunca me considerei um bom vendedor, eu tinha que triplicar. Mas você sempre foi esforçado. E esforçado. Eu nunca fui o melhor vendedor, mas graças a Deus sempre fui muito esforçado. E por isso eu tinha que ser o primeiro a abrir a loja, o último a fechar. Tinha que ser começar a atender mais cedo e parar de atender mais tarde, porque eu não me considerava o melhor. Sim. Então eu tinha que dedicar mais para conseguir um resultado melhor do que os talentosos. Perfeito. Aqui o Rafa perguntou, essa pergunta aqui, gente, é de milhões. Como que você conseguiu conciliar família e negócios? Olha, aí eu não consegui. Não consegui. Essa parte aí eu fiquei tranquilo porque eu tenho a minha esposa que cuidava dessa parte. Ou seja, então, você conseguiu porque você fez uma boa escolha de uma boa esposa. A minha esposa cuidava dos meninos. Então, nessa parte aí eu não evoluí muito não, mas eu tive a sorte dela ser uma esposa dedicada e me ajudou muito nessa parte aí. Mas e assim, gente, aqui a gente como família, mesmo meu pai sempre trabalhando muito, nós sempre fomos uma família unida entre a gente. Então, mesmo a gente tendo meu pai sempre trabalhando, a gente tinha aquela base de sempre estar junto, meu pai nessa função de prover para casa e minha mãe sendo a que cuidava da gente. E deu certo que a gente tá aqui, tudo junto. Essa parte
eu ficava, porque o meu foco era vender. Era trabalhar. Para mim, venda sempre foi acima de tudo, para relacionar, para poder resolver. Se tinha qualquer obstáculo, eu sempre achei que a única saída era vender. Eu não enxergava, eu nunca enxerguei outra saída. Nunca. E assim, ainda hoje, qualquer saída para mim é vendendo. E assim, para sustentar a casa, você tinha que vender. Vender. Qualquer obstáculo, vender. Perfeito. Né? Não, deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. O José perguntou, qual modalidade de vendas dessas daí, de venda externa, digital, televendas, você mais gostou? Olha, é claro que eu passei por tudo o que passou, né? E eu gostei demais das vendas externas. Sim. Mas nos dias de hoje, o que identifica comigo, né, na idade que eu já tô e ter percorrido as estradas que eu já percorri, eu acho que nos dias de hoje, para mim, é o digital. Hoje, sem dúvida alguma, é o digital. O digital, porque te dá flexibilidade, você pode, você trabalha ali com o seu notebook, não precisa ser uma empresa, pode ser uma empresa mais enxuta. Mais enxuta, não depende de muitos funcionários. Então, para mim, hoje é o digital. É difícil eu conseguir enxergar a venda naqueles modelos antigo, né? Que eu fazia, gostava, né? Apaixonado com tudo aquilo, com aquelas partes de venda que eu fazia, mas essa de hoje é melhor. Perfeito. O melhor caminho hoje é o digital, é difícil a volta. Perfeito. E assim, gente, isso porque meu pai estava receoso de falar hoje, a gente falou 1h20, papai. A ideia até insistiu muito para a ideia, não dá ideia, eu não sou igual a você. Inclusive, eu tô aprendendo demais com você. Eu não sei falar assim para mais pessoas. Sabe sim, né? falou. Eu sei conversar com o cliente, entre eu e ele ali separadinho, mas quando dá grupo de pessoas, mais pessoas, eu não sei falar. Sabe sim, você tá aqui falando. Então, eu tô muito longe de você. Não. Você tá muito evoluída. Você progrediu muito. Não, eu tô... Né? Aí hoje eu tô pequenininho perto de você. Não tá não. Então eu até, às vezes tem hora, eu tenho que estar assistindo a live de ideia para mim tá atender, né? Igual tipo essa nova palavra, é marca pessoal, é progressão de carreira. Né? Aí o pessoal tá falando que você tá falando super bem. Obrigado. Então assim, e outra coisa, pra gente finalizar, gente, tem duas coisas assim que foram 2 aprendizados que eu tive muito forte do meu pai diante de 2 frases que eu quero passar pra vocês, que essas frases estavam assim, da minha infância, adolescência, minha vida adulta, que meu pai sempre falou. Meu pai é o cara das frases, tá? E uma dessas frases ele utilizava muito quando a gente fazia algo de errado aqui em casa, naqueles momentos que a gente fazia algo buscando o caminho mais fácil. E ele usava essa frase. Qual que era a frase, papai? Olha, tem muito a ver com a realidade. As facilidades ilude e enfraquece a cabeça das pessoas. E as dificuldades, embora ninguém queira passar por problema, por obstáculo, por nada, as dificuldades ensinam e fortalecem. Então, facilidade, corra das facilidades. Facilidade não ensina nada para ninguém. Agora, as dificuldades, nenhum de nós quer passar por ela, mas quando elas vêm, quando os obstáculos vêm para a gente, eles vêm para ensinar, para deixar a gente melhor, para a gente crescer. É claro que nessa estrada minha toda de caminhada, esse período todo, né, que eu tenho de praça, eu errei muito, teve muitas dificuldades, muitos tombos, caí muitas vezes, não significa que eu não vou cair de novo. Mas você aprendeu. A gente erra muito, mas graças a Deus, a cada obstáculo, a cada dificuldade, eu saí muito maior lá na frente. Eu saí muito melhor. Eu madurei mais, eu fiquei melhor. Né? Sempre na saída dessas dificuldades, quando passava um ano, eu via que eu tinha evoluído. Então, as dificuldades
ensinam e fortalece a vida de todos nós, de todo mundo. Isso mesmo. E, gente, essa frase, inclusive, teve uma vez que eu tava fazendo umas coisas assim, meio errada, meu pai mandou eu escrever 500 vezes essa frase. As facilidades iludem e enfraquecem, as dificuldades ensinam e fortalecem. Aí eu pegava o caderno, todo dia ele conferia, aí eu escrevia as facilidades ensinam, as facilidades iludem e enfraquecem, porque aí eu aprendi. Hoje eu sei que nada que vem fácil é bom, então eu sei que as dificuldades estão aqui pra me fortalecer. E aí, a última, pra finalizar, que é algo que aí é outra coisa pra você colocar aí em prática na sua vida. Qual que é a segunda frase? É porque, às vezes, acontece com a gente até nos dias de hoje, e a gente tem que usar essa frase, tem que colocar em prática. Intenção sem ação é ilusão. Então temos que agir, porque ter só intenção e não agir é ilusão. Isso. Intenção sem ação é ilusão. Isso mesmo. Gente, quem conviveu aqui em casa na adolescência, eu e meu irmão, era a frase que meu pai mais falava. Intenção sem ação é ilusão. E a gente trazendo aqui pra vida real, se você tem sonhos, planos, metas e você não coloca em prática, você não vai pra ação, não adianta nada. Você tá se iludindo com esse tanto de ideia parado na cabeça, né, papai? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma pena ter dado aquele pau ali, mas deu pra ficar salvo. Eu mandei lá pro feed. E quero saber se vocês querem meu pai mais vezes aqui, que eu quero trazer ele mais vezes, que a gente tem muito caso legal com temas específicos. Hoje foi mais longo, que foi a gente tentando condensar esses 60 anos. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiveram gostado, comentem aqui, me mandem lá no direct, você vai aparecer mais vezes, né, papai? Isso mesmo. E eu aproveito para agradecer de vocês terem tolerado a gente até agora, ter escutado a gente até agora. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Não, isso aí, gente. Então é isso. Tchau. Um beijo para vocês. Até a nossa próxima quarta-feira, o nosso Chá das 6. Tchau, tchau.